Vamos virar a pauta agora para a Série B, para esse jogo do Ceará 0, Vitória 2. Os gols do Vitória de Zé Hugo e Wagner Leonardo no segundo tempo. Eu queria começar com o Vitória, Ciro. Eu queria começar contigo sobre o Vitória. Eu vi alguns jogos do Vitória, não consegui acompanhar o de hoje, mas além dos números, assim, os números são incontestáveis, né? Como você falou, 5 vitórias em 5 jogos, 13 gols marcados, nenhum sofrido, 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. Mas além dos números, eu venho visto o desempenho do Vitória bem consistente, assim. É um time bem organizado pelo Léo Condé, depois de uma primeira parte da temporada conturbada, né? Ficou fora da fase final do Campeonato Baiano mais uma vez, problemas, né, nos primeiros meses do ano, fez uma reformulação no elenco, mas é um time que sabe jogar, é um time bem encaixado. Foi assim contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo que eu vi hoje, pelas informações, pelo que eu vi até então do jogo também. Óbvio que a gente vai falar também pelo lado do Ceará, mas não sofreu, né? Então, assim, construiu um resultado de forma equilibrada e segura hoje, né? É isso aí, Cláudio. Forte abraço para você, também para o Léo que está conosco, todo mundo que está com a gente aí em mais um telecast, para a gente falar dessa vitória do Vitória, né? Falar do Vitória agora a gente pode ser até redundante, né? Tem aquela história de falar triunfo e etc. Então, vou usar a vitória do Vitória e realmente de um time que vem surpreendendo nesse início de competição. A gente não pode deixar de lembrar que o Vitória, até bem pouco tempo, passava mais um ano sem se classificar novamente para uma fase decisiva do Campeonato Baiano, né? Então, quando a gente faz aquelas análises de início de campeonato, vai projetar aí a sequência de uma competição realmente de, sim, um tiro mais longo, nesse caso, não tem como você não levar em consideração o que foi plantado até ali ao longo da campanha, da temporada. E o Vitória não vinha dando indícios nenhum de que a gente teria esse início tão promissor e tão efetivo da equipe baiana. Eu uso o termo efetivo porque, de fato, se aplica muito bem a essa equipe do Vitória. 5 jogos, 5 vitórias, 13 gols marcados, nenhum gol sofrido. E é um time do Vitória que, apesar desses números, ele não chega a ser avassalador nas partidas. Então, ele não é um rolo compressor. A gente não está falando aqui de uma Barcelusa, daquele Corinthians, que era extremamente competitivo. Assim, na realidade, era um time de Série A jogando a Série B, do próprio Fortaleza, campeão da Série B em 2018, que também não passou com 100% nas primeiras 5 partidas, mas era uma equipe que você via a supremacia do Fortaleza, sobretudo no início da competição, diante dos seus adversários, a cada trecho da partida. E esse time do Vitória não. Esse time do Vitória, e aí isso é um mérito total do Léo Condé, dos seus comandados, ele vem sabendo, nesse início da competição, aproveitar a sua maneira de jogar e também as fragilidades dos adversários, porque não tenha dúvida, e o próprio Léo Condé sabe disso, e ele deixou claro ao longo dessa semana numa declaração de que para ele o importante é manter o máximo possível esse foco da equipe. Esse foco da equipe não significa necessariamente um Vitória 100%. Não significa necessariamente que, por acaso, uma derrota no PV hoje diante do Ceará tiraria o Vitória do trilho. O fundamental para esse time do Vitória, essa eficiência que o Léo Condé coloca, é justamente fazer com que o Vitória não se perca, como, por exemplo, o que a gente falava, eu vi vocês comentando há pouco tempo sobre o Náutico, do Hélio dos Anjos, né, que também teve um início muito promissor, mas aí com um cobertor curto, um elenco que não tinha tantos nomes, e aí depois também com os próprios problemas que isso acaba acontecendo, sobretudo quando os bons resultados começam a escassear, aquela equipe do Náutico foi meio que se perdendo dentro das suas próprias fragilidades, aí seja por questões financeiras, etc., e também com o dentro de campo no decorrer daquela jornada. Então, eu vejo um Léo Condé muito preocupado em manter esse foco, essa eficiência do Vitória o máximo possível, sobretudo nesse início de competição. Porque, natural, agora as equipes vão começar a estudar melhor o Vitória. Na realidade, o Ceará hoje sofreu pelo alto
na equipe do Vitória, com uma bola que é lançada para um desvio no primeiro pau, tanto no primeiro tempo, como também sofre o seu segundo gol no segundo tempo, ali por cima, que é algo que talvez não precisasse nem você esperar que o Vitória engatasse essa quinta vitória, lá vou eu sendo redundante de novo, felizmente, para que isso pudesse ter uma maior atenção, um maior cuidado das equipes adversárias que vão pegar essa vitória para frente. Então, é um Vitória que vai precisar também, aos poucos, modificar a sua maneira de jogar. Quando eu falo que é um time que não é tão impositivo diante dos seus adversários, ele vai precisar, sobretudo nas partidas em casa, ter uma maneira um pouco mais proativa de atuar, mas que nesse início de competição vem sendo realmente muito eficiente. E a eficiência é uma palavra fundamental para a gente, para ser conjugada numa frase que tenha Série B, que tenha segundona. Porque os jogos são muito parelhos e o mínimo que você oscilar entre as partidas, mas sobretudo dentro da própria partida, isso vai fazer com que você seja uma equipe dificilmente batida, seja uma equipe que dificilmente vai falhar individualmente. Tanto que você vê o número, e aí a gente falando de um time bem treinado contra um time mal treinado, no caso, ficou muito escancarado nesse jogo de hoje entre Ceará e Vitória. Como o Ceará, que antes da partida eu até analisava, Cláudio, e pensava, bom, para o Ceará naturalmente não é o adversário ideal, visto que vem de 4 vitórias, o Ceará ainda precisando se encontrar sem o apoio da sua torcida. A gente sabe o diferencial que a torcida faz nos jogos do Ceará como mandante. Mas, por outro lado, se vence, você começa a dar aquele, digamos assim, aquele cheque, falando de xadrez, né, dando aquele contra-ataque dentro da competição, se mostra competitivo, tira pontos do então líder por pontos perdidos, uma equipe em 100%, achata a longo prazo essa distância que você tem da equipe do Vitória, mas esse jogo ele acabou demonstrando, na realidade, uma outra maneira de se analisar, que é a diferença, o abismo que a gente tem hoje entre um time mal treinado e um time bem treinado. Então, a gente está falando desse Vitória e, ao mesmo tempo, a gente pode fazer um contraponto com o momento do Ceará e ver como a distância do Ceará para os ponteiros da tabela, principalmente para o atual líder, ela não é uma distância meramente numérica, ela não é uma distância matemática somente. Pelo contrário, se ela fosse uma distância matemática somente, haveria até um certo alento entre os torcedores do Alvinegro, mas na realidade o que a gente percebe é um time bem treinado e um time muito mal treinado, que vai ter que ter muita resiliência, vai ter que aguardar demais, buscar forças e tentar encontrar nas peças que possui no seu elenco. Sou contra a chegada do Barroca, na verdade era contra, inclusive, a saída do Morínigo, mas que vai precisar, está sendo fritado o Barroca, até fiquei impressionado nas redes sociais, vai ter que tentar encontrar um pouco de paz para que o trabalho do Barroca surta algum efeito dentro de campo. Porque realmente um Ceará que troca de treinador nesse início de competição, jogos em cima de jogos, agora já tem o Tombense no próximo sábado. Se não vencer, não há indício de que vão segurar o Barroca no cargo. Então, assim, já fica aquele início de Série B. Léo aqui, que tem um histórico também, como eu, de acompanhar o Ceará em Série B, que sabe muito bem de como o Ceará acaba se enrolando em Séries B, em que o Ceará entra, não necessariamente como um favorito, historicamente, né? Toda essa encarnação que o Ceará tem no histórico de segunda divisão. Então, como o Ceará, historicamente, ele pode não ser, na realidade, um favorito, como ele foi apontado esse ano, mas um time competitivo e acaba demorando demais a engrenar ao longo dessa competição. E aí, se você for pegar e fazer recortes do período clássico do Ceará na Série B, é sempre assim, um primeiro turno muito ruim e um segundo turno em que ele começa a dar um pique de remada mais forte, mas não consegue chegar ao G4. Então, fico muito preocupado com o momento que o Ceará vive, porque percebo essa pressão, a diretoria fez essa opção extremamente arriscada, a gente vai falar do jogo naturalmente, mas eu aproveito para amarrar essa parte do Vitória e fazer esse contraponto com um time tão mal treinado como esse do Ceará. Afinal de contas, se você pegar, por exemplo, os 11 jogadores do Vitória e você comparar
atleta por atleta. E você não necessariamente precisa pegar torcedores do Ceará para opinar, mas pega um torcedor do Sport e veja qual desses 11 a 11 você queria para o seu time. Fatalmente, os 11 seriam os titulares do Ceará em relação aos titulares do Vitória. Isso, claro, sem levar em consideração o momento. Talvez o Wagner Leonardo seria um jogador que eu vejo hoje como um que viria para o Ceará a ponto de ser titular. Sempre gostei dele. Mas de resto dos jogadores do Vitória, você vê claramente que são jogadores que vão passando por um bom momento. Por quê? Porque o time se compreendeu. O treinador conseguiu trabalhar nesse tempo que teve e formatar bem essa equipe, que se você for pegar nome a nome, são jogadores que realmente, assim, não tem como você compreender, antes de a bola rolar, que esse time poderia ter uma efetividade tão grande como tem demonstrado até aqui, Cláudio. E o Vitória, né, tem, além dos números, tem alguns destaques, né? A defesa, não apenas pelos números, mas Wagner Leonardo, inclusive, fez o gol hoje, e Camutanga. Inclusive, Wagner Leonardo, né, comparando com a situação do Náutico, né, em 2021, Wagner Leonardo é um dos primeiros que saem, porque ele pertenceu ao Santos na época. Quando ele sai, começa ali a derrocar do Náutico, depois sai Eric, e aí não tem reposição. Enfim, o Náutico foi perdendo jogadores, perdeu o Chiesa por lesão, se não me engano o Brian também machucou, enfim, foi perdendo aí peças importantes e desandou, né? O trem desandou. Então, na comparação do Vitória com o Náutico, por exemplo, aí tem que perder peças principais ou por lesão ou para outros clubes para que desande, para que esse trem saia do trilho. E tem o Oswaldo também. O Oswaldo, ano passado no CSA, não acho que ele fez uma grande temporada, até achei bem questionável a contratação do Vitória, mas na Série B ele está jogando muito bem, assim, tá sendo um dos pilares aí desse time do Vitória, obviamente também, além do Léo Condé, consegue, como o Ciro falou aí, né, peça por peça, você não vê grande qualidade, mas no coletivo acaba fazendo a diferença, né, Ciro? Fazer um adendo aqui em relação ao Vitória, o retrospecto contra o Ceará vinha empatado, 13 jogos, 13 vitórias do Ceará, 13 empates e 13 vitórias do Vitória, e agora uma 14ª vitória eu ia falar triunfo, uma 14ª vitória para o time baiano. E o Oswaldo vem melhorando muito, porque ele até o CSA, você percebia o Oswaldo muito preocupado ainda em tentar esse X1, que ele já não tem essa explosão, na verdade foi o que o diferenciou. É difícil você modificar tanto as suas características, assim, sendo um ponteiro, sendo um jogador que sempre atuou muito por ali e muito calcado no seu vigor físico. Mas hoje você consegue perceber que ele utiliza isso só quando ele realmente tem convicção. Hoje, nas vezes que ele foi para individual, ele conseguiu ir bem ali pelo lado direito. E, assim, é um jogador que resume bem. A gente pode exemplificar nessa configuração que o Oswaldo vem tendo agora em campo, sendo mais maduro e etc. É um jogador que exemplifica bem esse momento que o Vitória vem atravessando. Eu gosto muito do Rodrigo Andrade também, o volante deles. Também. Né? Falei do Wagner Leonardo, mas o Rodrigo Andrade eu acho um bom volante também. Bom jogador. E aí, Léo, nem sei se você queria começar a análise do jogo sobre Barroca, mas aí já vou fazer essa provocação, porque Ciro fez uma linkagem interessante tem que se pesar que Barroca não teve muito tempo de treinamento, né, um jogo em cima do outro, mas o início é chato, né? Conquistou a Copa do Nordeste, foi campeão, mas perdendo o jogo, né, no tempo normal e da forma que foi, né? Sendo muito pressionado. Perdeu hoje, perdeu para o Sport, empatou com a Ponte Preta, um empate bom, mas um desempenho ruim. Então, esses números e o desempenho em si já jogam uma luz muito grande. Porque tem treinador também que, veja, não tem tempo para treinar, mas na base da conversa ele consegue dar um encaixe que muitos não conseguem. Às vezes o cara consegue encaixar melhor na conversa do que no treinamento. Mas Barroca, na conversa, não está conseguindo muito, não, né? Boa noite, Cláudio, Ciro, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Na verdade, o Barroca, ele não teve tempo para treinar, para tentar implementar as ideias que ele teve de jogo, mas ele conseguiu, nesse período, desarrumar o que tinha sido construído até aqui, né? O que é pior. Eu acho até que a própria motivação da contratação dele, nesse momento, jogou contra, né? Tudo que vinha sendo feito. Porque ele veio contratado e o discurso que o presidente do departamento de futebol apresentaram foi no sentido de
mudar uma característica de jogo, né? Que o time precisava ser protagonista na Série B e que o Mourinho não vinha dando esse protagonismo que o Barroca seria contratado para dar. Então, assim, os números do Barroca anteriores não davam essa indicação, mas, apesar disso, é muito difícil que você imagine um cenário onde o profissional é contratado para mudar radicalmente o estilo de jogo e ele chega e não faça. E, apesar de dizer assim, pô, tu me contratou para isso, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo para treinar. Entendeu? É mais ou menos uma sinuca, assim. Você foi contratado para uma coisa e você não vai implementar, mesmo você implementando e sabendo que vai dar errado. Acho que ele acabou confiando muito na capacidade de fazer isso realmente na base da conversa. O Barroca até aqui, ele teve uma semana inteira, né, de treinamentos. Depois disso foi submetido ao jogo contra o ABC, depois já em sequência a final da Copa do Nordeste contra o Sport, que o Ceará venceu apesar do Barroca, né? Porque assim, o Barroca implementou todas as mudanças que a gente temia implementar, e assim, inclusive falei no pré-jogo da final com o pessoal que eu não acreditava que ele tivesse visto no jogo do ABC tudo dando errado e com um time onde as características que o Ceará fragilizou com o Barroca seriam muito melhores explorados. O Sport é um time muito mais forte que o ABC. Eu não imaginei, eu falei assim, não é possível, um jogo decisivo, uma partida final de um campeonato, que ele vai fazer isso. Eu acho que vai dar um passo para trás e realmente voltar para a Série B com uma nova postura, onde realmente ele vai poder tentar implementar, porque são times mais frágeis. Mas não, né? Ele entrou com o Sport daquela forma, levou um gol logo no começo do jogo, foi muito pressionado, assim, o Ceará foi massacrado ali pelo Sport, né? Então, assim, a gente considera que o Ceará foi campeão apesar do Barroca, não por causa do Barroca. Mas nesse recorte é muito complicado, porque vão trazer, e o próprio Barroca, o que me preocupa muito, né? Eu vi um recorte de uma frase na coletiva dele falando sobre volume de jogo, e o que me preocupa muito mais é isso, assim, é o treinador que sair da coletiva buscando desculpa, buscando algum ponto positivo para ele trazer ali como carta, inclusive os próprios números dele, né? Foram 2 jogos fora de casa, fez 4 pontos, foi lá contra o Sport, conseguiu o objetivo, mas os cenários, você analisando isso de forma não tão fria, você analisando os jogos como foi, contra o ABC o Ceará praticamente não chegou no gol, né? Fez os 2 gols com bolas paradas. O Ceará não tem, sob o comando do Barroca, nem na Série B, nenhum gol com a bola rolando. E o Ceará é um time que com o Barroca não chuta gol. Isso é um time completamente estéril, é um time inofensivo, sob o comando do Barroca, assim, impressionante. E a tentativa dele a todo custo em tentar implementar um estilo de jogo, e eu já falava no pós-jogo contra a Ponte Preta e durante o jogo contra a Ponte Preta, falei aqui no pod, e assim, rede social é um negócio complicado, porque você tem horas de conteúdo gravado dando uma opinião, e as pessoas, mesmo assim, com horas de conteúdo gravado, vêm para você dizendo que você não disse o que você disse, que você disse outra coisa. Aí você diz assim, cara, tem horas de conteúdo dizendo isso. Horas. Hoje, com 30 minutos do primeiro tempo, eu tuitei dizendo que o Ceará deu um sintoma de futebol pela primeira vez. Se você for no dicionário, sintoma é traço. Eu não chamei nem de futebol. Porque eu disse que a tentativa da ideia do Barroca, do Ceará sair jogando, ele precisa que o passe seja verticalizado. E o passe não era verticalizado em nenhum momento. E hoje o Ceará começou o jogo tentando fazer isso. Os zagueiros evitaram aquele toque de lado, pelo menos no começo do jogo, e conseguiram verticalizar mais. Os volantes tentaram aquele passe vertical, que é uma premissa básica para esse sistema dele dar certo. Foi com 30 minutos de jogo. Aí, rede social, meu irmão, tem imbecil de todo jeito. E, inclusive, com a democratização da internet, tem imbecil produzindo conteúdo, que gosta de ser vedete de rival. Então, o cara pega esse tipo de corte, de tweet, e vai explicar como é que a saída de bola melhorou se o time levou o gol na saída de bola. Eu falei, meu irmão, não disse isso não, foi com 30 minutos do primeiro tempo. Eu falei que o passe foi tentado verticalizar. Eu disse que os pontas eram nulos, o Ceará era inoperante no ataque. Mas o cara pegou sintoma e interpretou sintoma como elogio. Ou como a conclusão de tudo. Não, e como elogio, sintoma, que significa traço, indício. Léo. Oi. Um sintoma, sim, mas também
que foi beneficiado pelo estilo do Vitória. Pelo de estilo não de marcar em Vitória, cima. claro. Né? Um Inclusive, Vitória que veio no primeiro tempo recuando as suas duas linhas, né? Então marcando realmente do meio campo para trás, não fez questão de acuar a saída de bola do Ceará, ou seja, dispôs essa fragilidade do Ceará. Então acabou facilitando realmente que o Ceará conseguisse não sofrer tanto nos pés, sobretudo dos seus dois zagueiros, né? Exatamente, desse problema de saída. Mas Condé realmente foi a estratégia do Vitória, tanto que foi saltando aos poucos mesmo. E o Léo Condé deu esse indício na entrevista coletiva, que não ia marcar pressão, que não ia para cima do Ceará. Então o Ceará se aproveitou disso para tentar verticalizar o passe. Foi um sintoma de algo que passou longe de ser futebol. E assim, o time do Barroca, ele é completamente inofensivo, porque ele é perdido. O meio-campo, ele não tem a capacidade de, se o adversário apertar a marcação, subir as linhas, achar esse passe entre linhas, esse passe verticalizado. Os pontas do Ceará são completamente nulos nesses sistemas. Janderson e Eric, desde a chegada do Barroca, eles não conseguem atuar minimamente de forma razoável. As características do Vitor Gabriel, como não tem ninguém apoiando, chegando, aquela questão de batalhar pela bola, gerar a segunda bola, abrir espaço, puxar a marcação, ficou inútil, porque os pontos eles estão engavetados. Acho que hoje o Barroca até tentou fazer os laterais afunilarem mais pelo meio, né, para tentar atrair a marcação, abrir espaço pelo ponto. O Vitória não caiu nessa. Não deu certo. E no primeiro tempo, antes de acabar eu comentando com os amigos, eu falei, cara, esse é o jogo. Eu assisti, dos 4 primeiros jogos do Vitória, eu assisti 3, praticamente inteiros. Esse foi o jogo do Vitória em praticamente todos os jogos. É aquele time que parece que vai ter dificuldade de chegar ao gol. Ele chega no primeiro, quando ele chega no primeiro, ele já faz um segundo, ele faz um segundo, um terceiro. E quando o Ceará levou o primeiro gol, eu falei assim, é o jogo do Vitória. Ele não parece que vai querer ganhar o jogo, mas ele ganha e já faz outro gol rápido. Assim, ele não permite chance ao adversário, né? E um time que chutou a gol. Você não viu o Vitória pressionando, concordo com o Ciro, assim, o Vitória foi ganhando campo, foi pressionando mais, e isso foi tornando a tentativa de verticalização de passe do Ceará ineficiente. E sem você conseguir profundidade nos passes, nenhum sistema pensado da forma como o Barroca está tentando projetar nesse Ceará funciona. E sem treinamento, e sem mecânica de automação do que está se pensando, sem domínio do elenco. Eu acho que o Barroca está forçando muito um estilo de jogo que foge às características de algumas peças. Ele quer implementar uma saída de bola apoiada com o zagueiro, com o lateral, saindo, tocando bola, sem usar os melhores zagueiros do Ceará no quesito passe. O Ceará tem no elenco, questionados ou não, dois jogadores capazes de verticalizar esse passe, de fazer um passe longo, um passe profundo, que é o David Ricardo e o Gabriel Lacerda. E ele não usa nenhum dos dois. Se ele vai achar que precisa de experiência, que vai fragilizar a parte defensiva para buscar esse passe, ele coloca um dos dois, mas não usar nenhum dos dois e deixar 2 zagueiros lentos e sem essa qualidade de passe como titulares, forçando os pontas. Hoje ele tirou o Vitor Gabriel, colocou o Nicolas ali, com a característica que o Nicolas não tem de fazer aquele jogo ali, de brigar, não tem, o Nicolas não tem. O Nicolas é um finalizador e a bola não chegou nele. O Nicolas não cumpre bem essa função tática que o Vitor Gabriel costuma realizar na maioria dos jogos, né? Então, assim, não tem muito o que falar de futebol do Ceará. Não tem muito o que falar porque o Ceará não produziu futebol, o Ceará não chuta gol. O Ceará tem uma posse de bola de mais de 60% na maioria dos jogos. E é uma posse de bola inútil. Perdendo ou ganhando, na maioria das vezes perdendo, é o dono da bola, mas para fazer o quê? Porque não sabe o que fazer com ela, assim, tocar de lado, e é uma posse de bola que, inclusive, permite que o adversário, na pouca posse de bola, chegue com facilidade na área, né? E hoje o Richard, que foi o herói da conquista na quarta-feira, foi o vilão, né, que abriu o placar, assim. E o Vitória, mesmo não vindo fazendo uma grande partida em volume de jogo, chutou a gol. E é uma premissa até lógica do futebol, assim, para a bola entrar, ela tem que primeiro ir no gol, né? Primeiro ser tentado, assim, um arremate na direção do gol. Para isso, ela só entra desse jeito. E o Vitória tá naquela fase, cara, onde o vento sopra a bola para dentro do gol, cara. Assim, é impressionante. Quando ele parece que ele não vai chegar ao gol ali, que o jogo para ele tá mais morno, ele acha ali, chuta uma bola, uma falha do goleiro,
faz seu primeiro gol e depois não. Depois o Vitória tem ferramenta para isso, porque ele joga com a bola mais tranquila. Aquela jogada ensaiada do segundo gol, o Vitória já fez gol em partidas anteriores daquela forma. O Vitória já tentou no jogo de hoje mesmo repetir aquela jogada e quase fez em algumas oportunidades, mas o Ceará não conseguiu anular. Então, assim, o Ceará teve um avanço mínimo, porque teve um dia de treinamento, mas é uma situação onde é muito complicado você exigir que seja avaliado nesse momento com peso acima dos outros fatores, essa questão da falta de tempo para treinamento. Eu acho que a diretoria do Ceará precisa tomar uma decisão urgente, porque tempo de treinamento não vai haver. O Ceará vai ter um jogo já no final de semana contra a Tombense, depois, pela primeira vez, uma semana cheia de trabalho, e já pega um jogo dificílimo contra o Criciúma. E depois disso é jogo. Então, assim, se o Barroca não conseguiu até agora, nesse tempo de clube, foi pouco tempo, mas já são 4 partidas. 4 partidas você precisa conseguir implementar uma ideia de jogo, pelo menos no básico trabalho que você tem, no apronto para o jogo, na conversa, e ele não vem conseguindo, e ele só vai ter isso até lá. Eu duvido muito que essa ideia de jogo ela seja massificada para o elenco com uma semana de treinamento, porque depois disso vai ter que ser na conversa. E ele não se mostrou até aqui um cara capaz disso, de aplicar conceito com conversa, com treinos curtos, porque ele até agora, o time só regrediu. E eu acho que a diretoria está diante de um dilema, porque retardar essa demissão mais uma semana para dar a ele mais uma partida, e talvez não seja uma partida satisfatória, e perder tempo nessa troca de treinador é muito complicado. O clube virou um moedor de treinadores, assim, são trocas em seguida, mas isso diz muito mais sobre o processo do que sobre os profissionais. É muito difícil acreditar que o Barroca saia e que as pessoas que construíram o processo decisório para demitir o Morínigo e trazer o Barroca continuem lá, elas vão tomar dessa vez uma decisão acertada. Eu acho que a mudança no departamento de futebol do Ceará ela precisa ser muito mais profunda. Léo, você é favorável à saída do Barroca? Nesse momento, é o que eu estou falando, assim, é muito complicado. Eu acho que hoje é uma decisão dura que precisa ser tomada. Eu até tuitei a mesma coisa que eu tuitei na época do Marquinhos Santos. Para mim, o Barroca está demitido. Só é preciso a gente saber quanto estrago ele vai fazer até lá. Eu já acho muito difícil que ele dê uma virada nesse time. Eu acho muito difícil, sinceramente. Eu não vejo muito espaço para ele conseguir evoluir esse elenco, não. Agora, o que eu falo, é muito complicado, porque para mim o Barroca é consequência, ele não é causa. Ele é consequência de toda uma ideia de construção de futebol que o Ceará não tem. O Ceará não tem uma ideia de futebol construída. O departamento com um conceito, uma filosofia. O futebol do Ceará vai funcionar assim, vai trabalhar assim, eu vou buscar jogador assim, porque a gente vai jogar assim, eu quero um treinador assim. Não tem. Então, provavelmente, a escolha do próximo treinador ela vai envolver o único quesito. Quem está disponível? Quem a gente pode pagar? Quem a gente acha que vai agradar a torcida? Eu não vejo uma análise profunda. As pessoas cobraram hoje de quem faz mídia alternativa porque vocês não falam como tem que ser a reformulação. Eu falei, meu amigo, tu acha que eu sei como se dá a escolha, como se deu a escolha do Barroca dentro do departamento de futebol do Ceará? Quem foi o profissional que levantou a mão e disse, esse cara é bom, vamos ligar para ele. A conversa, como é que eu vou saber isso, meu irmão? Como é que eu vou dizer quem tem que sair, quem comanda os processos, quem define isso, que eu vou sair? Eu só acho que o processo está mal feito. A gestão do futebol está mal feita. Primeiramente, porque não existe uma ideia estabelecida. Eu acho que quando existe uma ideia, você, inclusive, traz o treinador dizendo assim, bicho, a ideia é essa. A gente quer isso, a gente trabalha assim, a filosofia do time é essa. Tanto que, recentemente, eu falei muito sobre a base do Ceará, e a base do Ceará vem fazendo um trabalho de formação de jogadores, e cada treinador que chega para o profissional trata a base de uma forma diferente. Não existe uma continuidade onde o sistema seja assim, vai ser assim, cara. Tantas vezes por semana.
vão vir os caras mais destaques da base para treinar aqui, vai haver um rodízio disso aí, a gente vai ter reuniões semanais sobre os jogadores que estão em destaque lá, quem pode ajudar. O time... Não tem, cara, não tem. Não tem. E é um exemplo. Eu acho que o Ceará precisa ter primeiro um critério de futebol, uma ideia do que vai trazer. Porque se vai sair o Barroca, vai vir quem? Vai vir o Guto. Vai trazer um jogador... demitir um treinador dizendo que o outro viria com a ideia de ser protagonista, vai trazer o Guto, que é uma ideia de futebol completamente diferente. Entendeu? Parece que o Ceará está sempre querendo achar a fórmula na base da sorte. Posso fazer uma consideração claro, agora, Léo? Claro. Então, pronto. Eu vou fazer aqui uma ponderação completamente no oposto do que tem percebido nas redes sociais. Até porque a gente sabe como é que é o torcedor, né? Primeiro que o fundamental para se tratar desse time do Ceará, desse elenco do Ceará, é a gente ver o time e o elenco. Porque os treinadores, honestamente, por isso é um dos fatores que eu fui contra a saída do Mourinho. A gente está falando de um time que tinha até os 4, digamos, esse primeiro terço de temporada, um desafio que era voltar a disputar um campeonato cearense de verdade, assim, chegar e bater de frente com o seu principal rival, que é uma equipe que a gente sabe a superioridade nesse momento em relação ao Ceará, chegar longe na Copa do Nordeste, tendo pela frente esse mesmo adversário local, em âmbito regional agora, e um time do esporte, sobretudo, bem melhor montado do que o próprio Ceará, e também a Copa do Brasil. Então a gente está falando aqui de duas competições, sobretudo estadual e Copa do Nordeste, que tem um caráter mais de mata-mata, que tem um caráter mais de estudo da sua potencialidade naquele momento, a curto prazo, e de como você vai conseguir explorar isso diante das fragilidades de adversários que são melhores do que você, que tendem a ter mais a bola, que tendem a vir mais para cima. Então, assim, para mim, o grande problema na saída do Mourinho foi você compreender que porque ele armou apenas, e esse foi um grande problema nele, apenas esse estilo de jogo do Ceará, isso permaneceria ao longo de todas as 38 rodadas da Série B. Quando você tem um elenco, e aí eu vou falar de meio campo, né, que tem jogadores como o Castilho, que tem o Chay e o Giancarlo, para falar só desses enganches, esses jogadores de ligação, é natural que seja o Mourinho, seja o Barroca, sobretudo, que gosta mais de ter a bola do que esses demais, seja o próprio Guto, por isso que eu não tenho problema, se por acaso vier o Guto, é natural que esses jogadores, eles te propõem mais opções de jogo, desde que você tenha tempo, paciência, resiliência, encontre a palavra que você quiser. E deixe esse trabalho frutificar, por isso eu fui contra a saída do Mourinho, porque naturalmente o Ceará seria obrigado, até pelo favoritismo, pela pressão, por etc., a impor um novo estilo de jogo mais proativo nas mãos do Mourinho dentro da Série B. E obviamente que ele não ia ficar batendo em ponta de faca, como foi o primeiro jogo contra o Ituano, que naturalmente era um jogo que toda a mentalidade do Ceará estava voltada para um estilo de jogo que foi o aplicado no primeiro jogo aqui contra o Sport, e que seria daquela maneira também aplicado no jogo da volta na Ilha, caso tivesse sido o Mourinho o treinador. Então, eu vejo que nas mãos do Barroca, esse elenco que o Ceará tem, que todo mundo aqui é unânime em concordar que é um elenco peça por peça melhor do que pelo menos 17 outros adversários dessa Série B, portanto é um time que ainda tem condição de, com esse próprio elenco, voltar a ser competitivo, e que, na minha opinião, já que está com o Barroca, eu prefiro, apesar de ter sido, repito, contrário à saída do Mourinho, ainda mais a chegada do Barroca, porque eu penso que esse caráter propositivo que se atrelam ao Barroca, de ter mais a bola, não necessariamente rima com ofensivo. Eu penso que algumas pessoas fazem
ou propositadamente ou por falta de conhecimento, essa confusão. Os times do Barroca não necessariamente são ofensivos, eles são de fato propositivos, mas repito, o Ceará será propositivo com este elenco, com este nível de orçamento, com este nível de pressão, comigo, treinando a equipe do Ceará. Ele vai ser obrigado a ser propositivo ao longo desta Série B diante dos adversários que a gente tem aí pela frente. Então, eu prefiro entender neste momento que o Ceará passa por dores do crescimento, digamos assim, que o Barroca vai ter que sair dessa casca que você, Léo, coloca muito bem, que é uma herança do Mourinho, porque ele vem e tenta emular o que o Mourinho faz. Basta ver que o time de hoje é o time do Mourinho todo. Todas as peças, com exceção do William Maranhão, que entrou porque o Arthur sentiu no treino. Porque senão seria, de fato, um time das peças, um time do Mourinho. Então eu penso que é o seu Ceará, que inevitavelmente, como o time do Mourinho trabalhava muito bem a individualidade que estava rendendo, até porque tinha espaço em campo dos seus pontas, e quando você tem esse time mais blocado, você acaba tirando espaço para que os pontos consigam diferenciar na velocidade, no 1 contra 1, e aí realmente o Eric e o Janderson, até não necessariamente só por isso, mas já vem apresentando uma deficiência, vem dando uma queda, digamos assim, uma oscilação na realidade, no que eles vêm apresentando individualmente. É um time que, na minha opinião, agora vai ser até forçosamente trabalhado para entrar com o meio campo um pouco mais robusto. Talvez tirar um dos pontas e jogar com o Chay ou com o Jean Carlos ali, ou então recuar o Castilho, tirar um dos volantes e deixar os três no meio campo, porém com o Chay ou o Jean Carlos mais na linha de frente e o Castilho fazendo uma segunda linha, jogando alinhado talvez com o Richardson, ou realmente alinhado com um desses dois que possa vir a entrar, o Chay, ou fazer o que o Barroca fez, sobretudo no Atlético Paranaense, que é jogar no 4-2-3-1. Então, recuar esses pontos. Então, vejo que ele vai ter que fazer essas mudanças, vai ter que se desfazer, digamos assim, que deve estar na cabeça dele, que é o estilo de jogo dele. Então, ele vai acabar se desfazendo, talvez até tendo que otimizar e caminhar mais rápido com isso que ele tem na cabeça. Talvez ele esteja esperando, sei lá, amadurecer muito isso nos treinamentos, para até trabalhar sobre a vida dele. Porque uma diretoria que é capaz de trocar um treinador na véspera de uma final de competição, que você pode, de fato, ganhar um título extremamente relevante, como foi a Copa do Nordeste, pode tudo. Então, realmente, eu vi aí, o Sport venceu a Tombense por 3-2, não acompanhei a partida, mas imagino que até estou receoso com essa Tombense diante do Ceará no sábado aqui. Então, assim, não gostaria mesmo de que, apesar de ser contrária à chegada dele, de que o nome... Até porque acho que não combina com a maneira como o futebol deve ser trabalhado, de a gente tá, assim, trabalhando, digamos assim, tão fortemente, tão compreender que realmente a batata dele está fritando. Ele não tem feito por onde, ele precisa otimizar, mas é muito pouco tempo. E, enfim, repito, qualquer treinador com o nível de pressão, com o elenco que o Ceará tem, com a capacidade de movimentar essas peças dentro do esquema, por mais que o Barroca não tenha feito até o momento, vai ser obrigado, por natureza, a fazer esse tipo de movimento ao longo da campanha da Série B. Se ele pretendia fazer isso um pouco mais à frente, se ele achava que nessa altura do campeonato, com 15 pontos disputados, ele poderia, por exemplo, ter 9, e na realidade ele não tem, isso vai acabar tendo que, até pela sobrevida dele, ter que otimizar um pouco esses processos. Mas era isso que eu queria, até me estendi demais, mas fazer essa questão, porque eu não posso abrir aqui, eu não tenho o Twitter, né, que deve ser o pior, mas quando eu abro o Instagram, é só Barroca aqui no meu Instagram, e assim, aí vira esse moedor, sabe? E a gente precisa também tentar compreender os processos, sabe? Ainda tem muito tempo pela frente, tem as peças não vão ser modificadas, sobretudo, sabe? Acho que o Jean Carlos hoje, quando ele caiu no primeiro tempo, todo ele jogou pela esquerda, o Danilo Barcelos melhorou, as jogadas do Ceará todas vieram pela esquerda, na medida em que o Eric ficou completamente isolado do lado direito, então penso que o Barroca deve compreender isso, tanto que ele inverteu depois o Eric para a esquerda com 30 minutos, para também botar o Eric no jogo, deixou o Castilho por ali. Então, se o Castilho por ali, se o William Maranhão não fez esse contraponto do lado de lá, que a gente tenha jogadores que tem no elenco,
que possa fazer com que o Ceará seja realmente um time mais equilibrado, mais envolvente quando tem a bola no pé. Porque, de fato, não adianta ter a bola no pé e ser inoperante e inofensivo como foi, somente no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo foi um jogo mais estudado. Foi um jogo que você compreendeu como as peças foram posicionadas, como o Ceará tentou escapar, mas como o Léo colocou, é um time que não agride, não conseguiu agredir hoje. Foi uma vitória que não passou sufoco e que, mesmo sem ter tanta posse da bola, nesse primeiro tempo, foi muito mais perigoso nas bolas paradas do que o próprio Ceará, que teve a bola no pé o tempo todo, né? E aí, o segundo tempo, com os gols no início, essas coisas vão modificando, mas o Ceará, mesmo com as modificações que fez, não conseguiu levar perigo ao gol do Arcanjo. Tanto que eu tenho a impressão de que o primeiro chute a gol do Ceará, a bola que vai dentro da trave do Ceará no segundo tempo, foi só os 41 minutos a cabeçada do Thiago Pagnussá, jogada do Chay. O Chay que entrou bem. Mas enfim, isso é pra gente falar sobre o jogo em si. Se a gente for entrar no jogo, né? For sair do tema barroco aqui, galera. Mas aí, Léo, para arrematar essa parte barroca, tem a questão do próximo jogo, né? Não vi atentamente o jogo do Sport com o Tombense, mas além do resultado, né, 3-2, eu tava com a TV ligada aqui, toda hora olhava, e assim, só o que eu via era um jogo bem franco. E o Tombense tentando enfrentar de igual para igual o Sport, e obviamente com menos qualidade, mas chegando mais ao ataque do que o Ceará chegou na final. Obviamente que é um contexto completamente diferente, é uma final, né? Mas uma comparação mais justa é o jogo do Guarani no último domingo. Então, já é um sinal de que o Ceará não deve ter vida fácil no próximo jogo, né? Contra o Tombense, em casa, né? Novamente. Mas fica aí esse sinal de alerta para a Barroca, né? E assim, o adversário é muito... A situação do Ceará em campo hoje depende muito do adversário, assim. Porque o Ceará não chega ao gol de nenhum adversário. Ele não chegou contra o ABC, que era mais fraco, ele não chegou ao Sport, que era mais forte. A Ponte Preta é um time, hoje, não muito superior a Tombense. É um time que tem um futebol muito pobre. E o Ceará, mesmo assim, não chega. Assim, e provavelmente vai ser o que vai acontecer contra a Tombense. E a não ser que exista uma mudança, algo a mais, além de um sintoma, de um traço de futebol, algo além. Eu assisti um pedaço mas sempre achei muita atenção também no jogo do Sport. E é uma Tombense que fez 2 gols no Sport, né? Acompanhei muito pelo Twitter, a galera é muito otimista aí com a performance do Sport. E assim, me surpreendeu a Tombense não ter feito esses 2 gols, assim, mas é muito complicado. Eu acho que o Ceará é o seu principal adversário hoje. Eu acho que o Ceará, pelo elenco que tem, e eu não entro nessa de dizer que o Ceará não tem elenco, que o elenco não serve, porque se o elenco do Ceará não servir para uma Série B, acho que poucos aí vão servir, né? A gente fez o outro elenco, acho que do mesmo nível, próximo do Ceará, que é o do Sport, e a gente conseguiu fazer na final aí um 6-5 aí, do time titular, né? Do elenco, acho que o Ceará ainda tem uma leve vantagem. Então, assim, eu não acho que esse elenco do Ceará é fraco, mas eu acho que falta trabalho, falta ideia de jogo, falta treinador, e o adversário vai ter muito pouca relevância nesse momento. Acho que o Ceará está perdendo para ele mesmo, no sentido de sequer está conseguindo produzir. Acho que a derrota do Ceará, ela está muito mais próximo de acontecer do que a vitória sempre, porque o Ceará é um time que não agride. Então ele mesmo gera muito fácil a chance da sua derrota. Outro sinal, viu, Cláudio, de como esse time tem dificuldade de se encontrar é quando você vai avaliar o segundo tempo, que o Barroca ele faz as 5 modificações, o time vira uma coxa de retalhos, assim, que fatalmente você sabe que ele nunca foi treinado. E aí eu acho que nem é porque ele tem pouco tempo, não. Acho que nem que ele tivesse muito tempo para treinar, ele teria feito uma formação em que o Kaique vai jogar na lateral direita, e aí você termina basicamente com o Castilho de volante, jogando assim como se fosse o William Maranhão e o Castilho ali atrás, 4 atacantes dos quais nada se desenvolve. E mesmo com esse time em tese positivo, você não vê um Ceará que chega a agredir o adversário, que chega a levar perigo ao adversário, né? Na realidade, o Vitória ainda assim muito mais consciente dentro de campo e muito mais perigoso, né? O Ceará chega ali com
um chute fora da área do Jean Carlos, Chay também um chute, mas ambos para fora. E aí depois uma jogada, que é essa jogada que eu cito já nos 41 minutos, que o Thiago Pagnussá cabeceia. Nem achei que também teve tanto perigo, mas o Lucas Arcanjo faz a defesa. E aí, como se não fosse sofrimento o bastante, quem acompanhou o jogo até o último lance, o árbitro, ele faz questão de dar, inclusive, um minuto extra. Esse minuto extra, o Ceará ganha um escanteio, a turma sobe para a área, e aí o time do Barroca sai jogando curto, escanteio curto. O time não consegue fazer com que essa bola gire rapidamente, naturalmente, para chegar numa posição que ou seja feito um arremate, ou que essa bola seja alçada, sei lá, em outra circunstância para a área, já que estava meio time na área. E aí o Ceará roda essa bola volta para a lateral, a da lateral ela volta para a intermediária, e aí o árbitro vai e apita o final do jogo. Então, assim, nem ele teve paciência, né? Mais sintomático, impossível, do que esse último lance da partida, como é um Ceará completamente perdido em campo, como a emenda sai pior do que o soneto, e que realmente o Barroca vai ter que fazer uma mágica aí, porque não tem tempo, né? É isso que a gente fala. E o que ele tem tentado mexer na equipe, seja fora de campo muito pouco, com o que ele tem levado de escalação inicial, e durante os jogos também tem rendido pouquíssimo. Tá em maus lençóis aí, o Barroca. E a turma dizendo no chat que eu sou filho do Barroca. Eu não sou filho do Barroca, não. É só porque eu acho que a gente também não pode ter que considerar um pouco o contexto e o elenco que tem. Na realidade, eu poderia ser considerado filho do Morínigo. Aí até talvez. Que eu nem ia muito pra cara dele, não. Mas aquele papo da diretoria. O Morínigo não dá treino. O Morínigo não ouve o meu nome lá, o pessoal da análise de desempenho. Gente, o cara é um treinador profissional. Sabe, o que o cara fez no Curitiba, isso assim não aparece do nada, sabe? Eu achei aquela versão muito cômoda, muito satisfatória, sabe? Muito sem contraponto, entendeu? Daqui a pouco o Mourinho aparece aí, para falar também a versão dele, sabe? Mas achei muito favorável para acomodar a decisão da diretoria. Léo, a gente acabou se estendendo, né, na análise de Barroca, porque é necessário nesse momento, mas aí vamos inverter aí e depois eu chamo o Ciro para a gente fazer as análises individuais, os troféus, enfim, os destaques individuais, junto com a análise do jogo. Aí você pode puxar as análises individuais e pode ir falando do jogo, tanto positivo quanto negativo, pode ir emendando um no outro aí. Assim, o jogo já é muito na tônica do que a gente falou, né? Antes até da análise do Barroca, né? Acho que não foge muito daquilo. Mas os destaques negativos do Ceará são vários, mas eu vou pontuar quem foi mais crítico mesmo para o resultado. Que eu achei o Eric. Eu acho que o Eric foi muito, muito nulo hoje no jogo. Acho que não conseguiu construir. E ele já vem numa baixa já de algumas partidas. Coincidiu com a chegada do Morínigo, né? Assim, a forma como ele vem sendo utilizado como peça vem dificultando o futebol dele. Outro para mim que foi muito mal foi o Danilo Barcelos, mais uma vez, assim, é uma insistência do Morínigo. Ele, inclusive, na entrevista pós-jogo lá do título do Nordeste, ele ressaltou que sempre quis trabalhar com o Barcelos, é um jogador inteligente, dedicado, mas a torcida já pedia hoje o David Ricardo improvisado por ali, né, para dar mais segurança. O Barcelos hoje foi muito mal no jogo. E o Richard, né, o principal destaque negativo, assim, não tem como ser diferente. Em uma semana aí foi de herói a vilão muito rapidamente. Ele que já vinha sendo muito questionado e hoje não cabe sequer questionamento se foi falha ou não, se foi uma falha ridícula, clamorosa, que não cabe a um atleta profissional. Nesta transmissão até destacaram bem, assim, a impressão que deu é que ele era uma bola tão fácil que ele já estava pensando no que fazer depois. Era aquela bola que vem aparentemente tão fácil que o cara já está pensando no que vai fazer, como repor a bola. E acabou ali descuidando ali e deixou aquela bola passar. Pelo lado positivo, eu não vou conseguir destacar ninguém, não. Assim. Eu acho que o Chay tentou ali, mas eu não acho nada suficiente para fazer uma menção positiva. Acho que foi todo mundo bem abaixo hoje, todo mundo negativo. Acho que não tem o que se tirar de bom aí nesse jogo de hoje, não.
Ciro, já pode dar continuidade aí às análises individuais e coletivas também do Ceará. Uhum. De fato, no quesito negativo, não tem como não falar do Richard, né? E o Richard é aquilo, assim, ele tem essas falhas e elas são, até certo ponto rotineiras para um goleiro do nível, né, de um clube titular de um time como o Ceará. Muitas vezes essas falhas do Richard elas são maquiadas porque acontece um segundo gol, ou porque o time ganhou, ou não perdeu, e aí a falha dele acabou passando um pouco mais desapercebidas, e principalmente, eu já falei isso aqui anteriormente, em outra live, porque ele também faz boas defesas, ele também pega algumas que você não está esperando. Então ele acaba tendo crédito nesse sentido. Eu acho que não tem como tirar dele, porque foi um jogo que ele foi pouco exigido, e neste pouco exigido ele acaba falhando. O William Maranhão eu não gostei. Ele é um jogador da confiança do Barroca. O Barroca o encontrou aqui com quem tinha trabalhado anteriormente no Atlético Paranaense. E aí, claro, a gente fala dessa lesão que o Arthur Rezende sentiu ontem no treino e acabou fazendo com que o William Maranhão fosse mantido na equipe titular, mas também isso é uma questão que o Barroca gosta. Mas é o que eu falo. Esse segundo homem, nesse esquema, seja do Mourinho ou seja do Barroca, esse segundo homem de meio campo, ele é a peça principal, porque ele é o único que tem uma tarefa mais clara de fazer as duas funções. Tanto fazer a fase defensiva como fazer a fase ofensiva. E seja o William Maranhão, o Arthur Rezende, o Giovani, quando entrou, ainda estava no Ceará. Esses três são jogadores que não conseguiram desempenhar essa função. Quem teria menos características para fazer isso e acabou desempenhando um pouco melhor foi o Kaique Gonçalves, quando por ali atuou, e o Léo Rafael, que é um jogador que o Mourinho teimava em colocá-lo um pouco mais na ponta, um pouco mais à frente, porque de fato ele joga na que hoje é a do Castilho, mas que ele também poderia jogar por ali. Mas o Kaique Gonçalves foi o jogador que melhor desempenhou nessa função de segundo homem de meio campo. E o William Maranhão, e eu repito, quando o Jean Carlos jogou, o Richard, o Castilho, quando o Castilho jogou menos centralizado hoje, caindo mais para a esquerda, o jogo do Ceará no primeiro tempo fluiu pela esquerda. E precisava que esse diálogo com esse segundo homem de meio campo ocorresse ao longo do jogo, ou que esse segundo homem de meio campo trouxesse o lado direito do Ceará para jogar, para que a gente tivesse um time mais equilibrado, para que a gente tivesse um time que conseguisse sanfonar a bola, que conseguisse achar os espaços nessa defesa muito fechada, propositadamente, da equipe do Vitória, principalmente no primeiro tempo, e o William Maranhão não fez esse papel. Na minha opinião, ele foi realmente danoso, apesar de não ter tido uma falha clamorosa. Poderia falar o Thiago Pagnussá que falha na saída do primeiro gol, mas também foi a única falha dele, e aí na realidade, aí, a partir do momento que ele falha, ninguém mata a jogada, o jogador do Vitória, acho que é Jorge Hugo, se não me engano, e também Zé Hugo, perdão, e tem a falha lá no fim da jogada do próprio Richard, né? Então fica o William Maranhão também nesse pódio negativo, e aí eu não tenho também como tentar mensurar entre o trio de ataque, Janderson, Vitor, Gabriel e Eric, qual dos três ficou devendo mais. Eu penso que o Janderson um pouco menos, justamente porque o Castilho deu um suporte por ali, mas ainda assim, muito pouco. Tanto que o Barroca fez a inversão dos pontos com 30 minutos de jogo, para tentar também fazer com que o Janderson levasse um pouco de futebol para o lado direito e trazer o Eric para o lado esquerdo. E aí eu acho que esses três podem fazer um terceiro nome aí, fechando essa espécie de trio de ataque inoperante e inofensivo do Ceará na partida de hoje. No quesito positivo, eu vou discordar do Léo, porque eu gostei do Danilo Barcelos. Eu acho que é justamente por isso, porque a falta de expectativa, a gente voltando para o início do tele aqui, né, que essa equipe do Vitória tem, e como isso facilita para que as coisas vão caminhando, a falta de expectativa que o Danilo Barcelos acaba tendo
porque o sarrafo dele acabou diminuído por demais, a gente percebe que quando ele faz talvez algo que para o Varley pode ter passado despercebido, o jogo do Varley de hoje, para a gente já é algo a se enaltecer. E eu achei ele mais proativo, ele passou bem mais do meio campo no jogo de hoje, facilitado por essa saída de bola, que não foi tão apertada pelo time do Vitória. Então você viu a bola passando um pouco mais pelo lado dele, ele fechando por dentro, você já percebia o Castilho fazendo uma espécie de lateral, ponta, o Jandro, e ele tentando triangular os três, ele fazendo um papel mesmo de homem de meio campo, dando numerosidade para esse meio campo do Ceará. Então, eu acho que, pelo menos taticamente, eu achei o Barcelos hoje melhor do que o baixo sarrafo que ele vem apresentando nesse início de ano. Para além dele, ninguém assim que tenha... Como o desafio é tentar fechar um pódio, eu vou colocar o Richarlison, porque não comprometeu, e vou colocar, pensar aqui, e o Chay que entrou no segundo tempo, entrou melhor do que o Jean Carlos, a bola passou um pouco mais no pé dele, você vê que o Chay está pedindo passagem nesse time do Ceará. Eu acho que ele tende a ser a peça que com que o Barroca vai se apegar para tentar fazer com que essa posse de bola, esse futebol, esqueci até o tom, proativo, que ofensivo e etc., que o Barroca carrega, acabe sendo deslanchado, ou que ele se apegue ao Chay porque o Chay tem um pouco mais essa volúpia e mais ser mais incisivo do que o próprio Castilho. Ele também consegue quebrar um pouco mais a linha do que o Castilho. Repito o que eu falei anteriormente, eu vejo o Castilho jogando como esse segundo homem, que hoje faz falta ao Ceará, e aí pode ser que a gente acabe tirando ele de onde ele melhor tem rendido, ou um Ceará no meio campo com 4 homens mesmo, e ele jogando ao lado do Chay ou do Jean Carlos. Mas meu pódio final do positivo ficaria com o Barcelos, e bem abaixo aí o Richarlison e o Chay. Para a gente fechar aqui, Léo e Ciro, começando por Léo. O Ceará está na 17ª colocação, 4 pontos na zona de rebaixamento. Um tropeço contra o Tombense, Léo. Barroca cai. E aí pode ser opinião ou informação. Tá no mudo aí, Léo. Eu acho que a chance dele cair hoje é a mesma do que depois contra a Tombense. Assim. Eu acho que não vai mudar muito, não. É lógico, a pressão de mais um resultado negativo vai ficar insustentável. Mas não me assustaria também ele ser demitido antes. Eu, sinceramente, não tenho nem informação, mas não me assustaria que ele caísse antes. Mas o resultado negativo em casa, novamente, contra a Tombense, eu acho que fatalmente ele seria demitido, até porque teria essa pressão de uma semana livre aí para a chegada de um novo treinador, né? Não sei, não me assustaria se a diretoria já estivesse sondando nesse momento, já imaginando essa queda iminente aí. Acredita, Ciro, na queda? Uma diretoria que foi capaz de trocar o treinador, né, há poucos dias de uma decisão, da decisão mais importante do semestre, não tem como não cogitar, né? Não cogitar que esteja passando pela cabeça deles agora, principalmente com o Guto no mercado. Porque eu não vejo aqui para nós a diretoria do Ceará também tão preocupada com manter uma espécie de coerência com o que foi apalavrado na medida em que sai o Mourinho e se busca um treinador que é um pouco mais isso seria, Ciro, até ainda mais incoerente, porque, segundo informações, nesse processo de escolha pós-Mourinho, o Guto nem chegou a ser procurado. Então, assim, um treinador que sequer era opção na última busca de treinador, passar a ser agora, entendeu? É realmente um sinal claro de que está todo mundo muito perdido. Essa impressão que o Léo coloca, né, assim, de que nós já chegamos a esse ponto de que o Barroca é um técnico demitido, ou contra a Tombense, ou contra o Criciúma, e aí vai se levar em consideração, você tem um tempo a mais para o treinamento para o Criciúma. Será que isso é uma benesse que será dada a um treinador que venha substituir o Barroca, ou ao próprio Barroca, que aí, enfim, teria mais tempo, né? E aí você poderia ter um pouco mais de critério para julgar o trabalho dele. Isso aí realmente é algo que a gente tem que cogitar. Eu repito a minha opinião, né? Contrário que fui a saída do Mourinho, agora penso que tem que dar tempo
E o Barroca não teve tempo, realmente é um calendário sufocante, para que o Barroca tente se desfazer dessa carcaça do Mourinho que ele vem levando a campo nas escalações e que ele realmente faça valer o que a diretoria diz ter visto no futebol dele. Porque mexendo nas peças, a maneira como ele arma o Ceará, ou a maneira como ele tenta modificar o Ceará ao longo do jogo, realmente, claramente, você percebe que é um time, não é mal treinado. Eu prefiro entender que é um time pouco treinado. E a mim, custa crer que o Ceará trocaria um treinador diante das... A não ser que você tivesse um Dorival no mercado, alguém que você conseguisse sacar sem que ninguém tivesse percebendo, aí poderia realmente ser um nome que esse cara vai sobressair em relação ao que se tem por aí. Eu daria mais tempo ao Barroca. Eu não teria dado tempo nenhum ao Barroca. Mas já, tem isso. Já que o Barroca está, eu daria mais tempo ao Barroca.